Fala aí, galera, professor Haroldo Bueno para mais uma aula de geografia. E o tema de hoje é África, quadro climato-botânico. Veja bem, pessoal, o continente africano é um continente que tem predomínio de terras na zona intertropical do planeta. Sensacional! Vamos dar uma olhada aqui, ó. O continente africano é cortado simultaneamente pelo Trópico de Capricórnio ao sul e o Trópico de Câncer ao norte. Isto faz com que este continente seja o mais tropical de todos. Apresente, então, o predomínio de climas quentes. Quando nós pensamos no continente africano, naquele filme de animação do Rei Leão, né, da savana, do tropical, das duas estações bem definidas, sensacional. Mas a África não é só isso. A grande extensão territorial do continente africano, em que pese o fato de que o continente africano é predominantemente tropical, vai apresentar como consequência dessa grande extensão territorial e de sua posição geográfica no planeta, uma grande diversidade climato-botânica, ou seja, de clima e de vegetação. Aqui, ó, olha nessa câmera, sensacional, galera, sensacional. Vamos voltar para a louça aqui, ó. Então, há uma interdependência entre clima e vegetação. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O continente africano, pessoal, é chamado de o continente espelhado. Por que chamamos, do ponto de vista climato-botânico, de o continente espelhado? Olha, o Equador, pessoal, corta o continente ao meio. Isso faz com que haja uma sequência de clima e vegetação, tanto ao norte do Equador, quanto ao sul do Equador. Então, se você sai do Equador e vai para o norte ou para o sul, você vai ter a mesma sequência climato-botânica. Então, vejam bem aqui, ó, nós vamos ter, ó, clima equatorial, tropical, semiárido, árido, mediterrâneo ao norte. Para o sul, a mesma coisa, equatorial, tropical, semiárido, árido e mediterrâneo. Sensacional. Vamos dar uma olhada aqui na legenda, pessoal. Então, veja bem, nas extremidades do continente africano, nós vamos ter aí o chamado clima mediterrâneo, aquele clima que também apresenta duas estações bem definidas, porém, em vez de chover no verão, como o clima tropical, chove no inverno. Então, o inverno é úmido e o verão é seco. Este é o clima mediterrâneo, cuja vegetação é formada por arbustos, né, garrigues, maques, muito comuns na paisagem do clima mediterrâneo, que também pega lá o sul da Europa, beleza? Então, aqui no norte da África e no extremo sul da África, especificamente na África do Sul, nós temos o clima mediterrâneo com vegetação mediterrânea. Depois nós vamos ter dois grandes desertos na África, pessoal. O maior deserto do planeta, o deserto do Saara, com praticamente 9 milhões de quilômetros quadrados, então um gigante de aridez, beleza? E o deserto de Kalahari, aqui na Namíbia, não é? Na Namíbia, formado aí principalmente por uma corrente marítima fria, a corrente de Benguela, como acontece lá no deserto do Chile, o deserto de Atacama, cujo principal fator é uma corrente fria chamada de Humboldt, que não permite a entrada de umidade na costa norte, portanto litorânea do Chile, formando ou contribuindo para a formação do deserto de Atacama. Aqui no Kalahari é a mesma coisa. Existe uma corrente marítima fria chamada de Benguela, que também impede a passagem de ventos úmidos, de precipitação atmosférica ali nesta região da costa ocidental da Namíbia, resultando aí no que a gente chama de deserto do Kalahari. Então, deserto do Saara, deserto do Kalahari. Depois, pessoal, nós vamos ter duas regiões semiáridas. Olha aqui, ó, a região
que está ao sul do deserto do Saara, chamado de Sahel, e aquela que está no entorno do deserto de Kalahari. Porém, a mais importante das duas é o Sahel, que significa fronteira, margem, não é? Borda. E o que significa dizer aí que é uma região que está entre o deserto do Saara e o tropical, a savana. Essa é uma região de transição, de clima semiárido. Então aí as chuvas são escassas, mal distribuídas, né? Ao contrário do deserto, em que as chuvas praticamente não ocorrem, nem no Saara e nem no Kalahari. As temperaturas são muito elevadas. No semiárido, o que vai acontecer? As chuvas ocorrem, mas elas ocorrem num índice muito baixo e de forma mal distribuída ao longo do ano. Sensacional! Essa região aqui, pessoal, o Sahel, é uma região, uma faixa de terra que se estende do Senegal até a Somália, de Djibouti, então da costa ocidental da África até a costa oriental, essa região do chifre da África, numa faixa que tem mais ou menos entre 500 e 700 quilômetros de largura. Uma região extremamente estratégica e importante e que tem graves problemas sociais, econômicos. Aí estão os maiores bolsões de pobreza, né? Os mais baixos IDHs do continente africano. Então, as condições da população, ou da maioria da população do Sahel, precárias de vida, de saúde, de educação, de subnutrição. Então, uma região extremamente problemática. Um dos causadores destes problemas sociais do Sahel é um problema de ordem climática, uma vez que esta região sofre um processo de desertificação. O que é a desertificação? É um processo de degradação da vegetação, do solo de uma determinada região, normalmente regiões áridas e semiáridas, pode ser de origem natural ou antrópica, ou seja, provocada pelo homem. No caso do Sahel, o problema é causado pela ação humana. Então, a extração predatória dos recursos vegetais para a produção de carvão, o pisoteio do gado no solo, enfim, esta ocupação predatória do espaço do Sahel, num ambiente extremamente frágil, tem levado à desertificação, à formação, então, de grandes áreas de areia, que vai comprometer ainda mais a condição de vida da população desta região. Depois, pessoal, nós vamos ter o clima tropical, que é o predominante no continente africano, com duas estações bem definidas, o verão chuvoso, o inverno seco, cuja vegetação é aquela que nós conhecemos, né, representada de várias maneiras em filmes, desenhos, né, gravuras, HQs, etc, etc. Então nós vamos ter aí as savanas, né, que é aquela vegetação esparsa, formada por gramíneas e árvores e arbustos dispersos ao longo da paisagem. Uma região muito famosa, onde tem aqueles grandes e mais famosos animais do continente africano, como, por exemplo, os leões, os elefantes, as girafas, os hipopótamos. Enfim, nós vamos ter uma rica diversidade de fauna e também de flora nas savanas. E depois, para concluir, nós vamos ter essa região aqui, ó, a região central da África, cortada pelo Equador, né, isso na mesma latitude que a Amazônia brasileira, está o clima equatorial africano, um clima com elevados índices pluviométricos, temperaturas elevadas e, portanto, aparece o quê? Uma floresta latifoliada do tipo equatorial, que é a floresta do Congo, que tem as mesmas características, né?
características muito parecidas com a nossa amazônica. Uma floresta densa, fechada e latifoliada, de folhas grandes, largas. Beleza? Então não se esqueçam, o continente africano é um continente espelhado, porque ao ser cortado pelo Equador ao meio, ele vai apresentar a mesma sequência climato-botânica, tanto ao norte quanto ao sul do Equador. Destaque para o deserto do Saara, para o Sahel e para a floresta do Congo e, óbvio, para as savanas africanas. Beleza, pessoal? Sensacional. Até a próxima. Beleza. Vamos ver quantos minutos.